Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente má, não é? Ah, mas no pé tem gente, não. É. Tem gente má nesse mundo, é um negócio, mas é duro. Eu falei no Jogo Aberto ali agora, que eu bati um papo com o Alexandre Matos por volta de 12h20, e que o Alexandre Matos disse o seguinte: o negócio do Manuel estamos resolvendo agora. Não crave, porque ainda não tem assinatura. Ponto. E outra coisa, aí é por minha conta que eu estou falando. E lá é o Petralha que é presidente. Então é bom não cravar mesmo, não. Mas é do Cruzeiro. Outra coisa, também acho que é. É do Cruzeiro. Outra coisa, o Cruzeiro, assim como qualquer clube no Brasil e no mundo, ele compra e vende. Então é o seguinte, ele me disse, o Cruzeiro vai trazer jogadores na parada e que o Cruzeiro, mesmo com a importância que Bruno Rodrigo tem no elenco, que Everton Ribeiro tem no elenco, que Dedé tem no elenco, se pintar dinheiro que o Cruzeiro quer, o Cruzeiro vende. Foi isso que eu disse. Eu não disse que o Bruno Rodrigues está saindo. E qual mas gente não maldosa que já está botando esses troços aí falando que eu falo. Não falei nada, está gravado para quem quiser ver. Se pintar o dinheiro que o Cruzeiro quer, ele vende. Vende até o Gilvan, vende o próprio Alexandre Matos, vende todo mundo. O clube é isso aí, meu amigo. Está lá o Everton Ribeiro, aí chega um time e oferece 30 milhões de euros. Não vamos vender, não. Claro que vende. E qualquer clube. Bruno Rodrigo, a mesma coisa. Dedé, a mesma coisa. O Dedé ainda tem um agravante, que é de grupo de investidores. Se os caras chegarem dele no chute da porta e falar, vamos vender, acabou. A decisão é deles, entendeu? Não é do então, muito cuidado com o que você lê, principalmente quando alguém aqui é citado. Porque tem maldoso demais nesse mundo. Tudo bem, Ramal? Que barba linda, hein? Ótimo, obrigado. Tá bem, Barbinha cerrada. Ó, com show de Everton Ribeiro. E foi show mesmo. O Cruzeiro jogou demais. Ah, mas o Flamengo. Mas é o Flamengo, irmão. Show de Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Cruzeiro deu uma aula de futebol realmente lá no Parque do Sabiá. Uma goleada. Foi uma goleada. Poderia ser histórica, mas não foi. E só não aconteceu a tal goleada histórica porque o Cruzeiro controlou a partida, tirou o pé do acelerador, arrefeceu no segundo tempo e a gente vê agora. Roda aí. O Flamengo entrou em campo no Parque do Sabiá, tendo que vencer simplesmente o Cruzeiro, líder do campeonato. O poderoso ataque cruzeirense deitou e rolou. Linda tabela e golaço de Ricardo Goulart. Gol! Do Cruzeiro! Ricardo Goulart! O Flamengo sentiu o golpe. 1 minuto depois, o time saiu jogando errado e Everton Ribeiro não errou. O Henrique é pro Everton para fazer! Gol do Cruzeiro! O Flamengo tentava atacar. Chicão achou Samir, que não achou o caminho do gol. A jogada chegou o Flamengo, a conclusão. Já aos 44 minutos, Paulo Vitor evitou o pior. Mas aos 46, ele até tentou, só que Borges mandou para a rede. Gol! E se não fosse Paulo Vitor com essa grande defesa no chute de Luan, teria sido pior. Seguimos, a meta era 10 pontos, não era 2, 3 jogos fora de casa, então conseguimos até, fizemos 12 e isso nos deu a liderança que ficou de bom tamanho pelo que a gente fez pela primeira parte. Uma grande vitória e o Cruzeiro segue como grande líder do Campeonato Brasileiro. Agora, uma folguinha para os jogadores, 2 semanas de férias. Depois, o Cruzeiro faz 4 amistosos nos Estados Unidos, antes de retornar ao Campeonato Brasileiro no dia 16 de julho. Já o Flamengo vai passar toda a Copa do Mundo na zona de rebaixamento. E agora essa parada vai ser difícil. O torcedor vai cobrar e a gente tem que saber lidar com essa situação, ter autocrítica, saber que tem que melhorar e, sem dúvida nenhuma, dar a volta por cima. Desculpa, Chicão. Fala, Ramalho. 3-0, fora o baile, poderia ter sido 5, 6, 7, sem exagero. E o Fábio, uma brincadeira do Fábio. Tem que descontar do salário dele, não joga. Tudo bem, Ramalho? Cruzeiro, tudo bem. Bela camisa, hein? Pessoal de casa, muito obrigado. O Cruzeiro tirou o pé, porque senão você está certo. Ia atropelar, já atropelou, mas ia passar por cima sem nem tomar conhecimento do Flamengo. Foi 3-0 muito simples.
no primeiro tempo. O Flamengo também, né? Você falou aqui com todo respeito, baba do boi cansado. E demais. Vou te falar, time muito ruim. Se não melhorar aí nessa parada, é sério candidato à Série B do campeonato. É que muita gente diz que o Flamengo não cai porque é muito grande e tal. O Corinthians já caiu, é só destacando, né? Só lembrando isso. Olha, o Cadu, o Cruzeiro disse agora há pouco, inclusive na Band News, de Mara também estava lá, batendo um papo no jornal Primeira Edição, que o Cruzeiro pegou um adversário frágil, mas fez o adversário ficar ainda mais frágil com futebol envolvente, de toques rápidos, de muita movimentação. Foi realmente por aí? Porque se a gente puxar pela memória, grandes tropeçaram em times menores nesse Campeonato Brasileiro, não é? Vamos pegar o Corinthians contra o Figueirense, só um dos exemplos. Né? Você acha que foi por aí mesmo? O Cruzeiro fez o jogo ficar muito mais fácil do que poderia ser, Hidro? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Com toda certeza, porque o Flamengo não tomou essa aula de futebol que eu me lembro em jogo nenhum. Ficou muito barato, primeiro tempo, verdadeiramente uma aula do Cruzeiro, Ricardo Goulart e Everton Ribeiro jogando muito e o Cruzeiro fazendo aquelas jogadas que lembram o Cruzeiro do ano passado. Até nos gols mesmo, muito toque de bola, muita velocidade e algumas outras oportunidades que o próprio Goulart desperdiçou. O Goulart poderia ter saído com 3 gols do jogo tranquilamente, porque fez o dele e ainda teve outras oportunidades, foi muito bem. Acho até que o Cruzeiro não deveria ter tirado o pé, viu, Everton? Vai ter essa parada agora, não tem que se poupar. Eu acho sempre muito importante o lado histórico, fazer uma goleada diferente, que todo mundo vai lembrar daqui a um tempo, a moral que pode dar. E outra coisa, a prova de que o Cruzeiro sobrou muito nesse jogo foi a hecatombe que causou no Flamengo. A crise já estava pintando um pouco ali, já estava, né, o pessoal criticando, o Flamengo sempre é muito assim, suscetível, né, à crise, só que dessa vez... Pessoal lá nas entrevistas coletivas, hoje de manhã acompanhando a repercussão na mídia nacional, pessoal muito preocupado, falando muito mal do Flamengo, porque o Cruzeiro acabou com o time carioca. Melhor partida do Goulart no ano, melhor inclusive do que aquela que ele marcou 3 gols contra a Universidade de Chile. Obrigado, Amado. Obrigado por você admitir o que eu sempre falo aqui. Agora, Brasil, agora. O Juvencir me disse uma coisa no ponto aqui agora, ele tem muita razão. Quando você respeita o adversário e mete 5-6, é uma forma de respeito. Você segurar o jogo e meter na roda também é respeitar o adversário, de certa forma. Claro. Então o Juvencir disse que o Cruzeiro fez isso no segundo tempo. Meteu o Flamengo na roda, o Flamengo impotente, precisa tomar um ativo, impotente completamente, não ofereceu risco nenhum. E o Cruzeiro foi dono das ações durante 90 minutos, Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, grande Everton. Boa tarde, amigos. É isso aí, concordo plenamente com o que o Juvencir falou. O Juvencir que sabe tudo de bola. Eu só não abri o microfone para ele, porque... ele toma lugar de todo mundo aqui, vai ser só ele aqui no programa. Nós vamos tomar um pé na bunda e acabou. Então, Juvencir, continua aí, viu? Mas o que acontece é o seguinte, o Cruzeiro foi melhor, foi superior, mesmo no segundo tempo criou mais chances, mas não conseguiu fazer os gols, mas o domínio foi absoluto, tanto que em termos de números, o Flamengo só chegou uma vez no segundo tempo. No primeiro tempo ele incomodou 3 vezes. Teve uns 10, 15 minutos que o Flamengo ainda tentou encaixar um jogo, marcar, mas o Cruzeiro, quando colocou a bola no chão, apesar de alguns erros, e eu destaquei, perdeu muitas bolas no meio de campo, alguns erros de passe, mas a superioridade do Cruzeiro, que jogou esse Goulart, eu concordo, falei, votei nele, ele foi eleito pela equipe da Itatiaia o melhor em campo, porque esse rapaz jogou, o Everton Ribeiro também não se omitiu, isso é importante a gente falar, ele partiu para cima, aquilo que estava faltando, o cara pegar, partir, definir e entrar para dentro, ele fez isso. Senti essa falta do Mike, até tive a oportunidade de falar com ele no fim do jogo, porque eu esperava que fosse o Mike tudo isso do que a gente já viu. E ele no primeiro tempo teve dificuldades, o Marlon jogou no sacrifício em muitos momentos, auxiliando ele na cobertura, mas a superioridade foi evidente. O Flamengo é uma baba, concordo com o que você falou, mas o Cruzeiro fez a parte dele e fez em grande estilo. Para mim, ontem, o Cruzeiro lembrou os bons momentos do Cruzeiro campeão de 2013. Muito bem. E Edmara, é bom enaltecer também o trabalho do Henrique. Ontem jogou demais. E aquilo que a gente sempre vem dizendo aqui, a importância do Goulart nesse time. Qualquer time que jogar contra o Cruzeiro e não marcar em cima o Goulart e o Everton Ribeiro está fadado a perder o jogo. Isso é fácil. O Goulart é aquele jogador que fica à frente dos volantes
fica nessa linha entre os volantes e os homens de frente e faz isso como ninguém faz no Cruzeiro. Aparece como homem surpresa, você viu no lance do gol a inteligência dele? Ele deu a bola na intermediária e já foi pro segundo pau receber. Isso é treinamento. Então, para quem está querendo a cabeça do Marcelo Oliveira, pedindo para ele sair e tal, é bom repensar e analisar o jogo como um todo, não é só o resultado não. Ver o time dentro de campo, ver como é que esse time do Cruzeiro gira a bola, transporta o esquema do Cruzeiro para o futsal, é muito parecido. Que os jogadores vão girando, é impressionante que, se der espaço, o que o Cruzeiro faz dentro de campo. Não é? Parece muito fácil, mas isso é treinamento. Dimara, Henrique, Ricardo Goulart, obrigado por você também achar que o Ricardo Goulart, assim como eu, é o motor desse time. Aprenda a ler nas entrelinhas, né, e a entender no meio das palavras. Vale isso para o torcedor, sempre, né? A gente tem que ver atrás o que está querendo dizer. Vale a dica. Olha só, eu acho que foi um Cruzeiro que é aquele que a gente cobrava, que tinha saída de bola. O Henrique facilitou isso até para o Ricardo Goulart fazer essa movimentação. Aquela movimentação que a gente vinha cobrando aqui, que a gente achou até que pudesse acontecer com a presença do William, que não foi possível em virtude da questão dos 7 jogos, uma coisa que a gente levantou aqui na sexta-feira e que acabou acontecendo. Essa questão, o adversário é muito fraco. Nada a ver. Quem pôs o jogo foi o Cruzeiro. Quem foi para o jogo de forma ofensiva foi o Cruzeiro. Para mim, a melhor partida do Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Em que pese o fato de alguns jogos ele ter estado com a equipe reserva, alternativa, seja lá como o Marcelo coloca, mas foi o jogo mais equilibrado que o Cruzeiro fez. E essa história de tirou o pé, às vezes é involuntário. Você já fez o resultado, está ali o resultado, é involuntário. Você passa a jogar em função daquilo que já foi realizado, sabe? É claro que a gente busca sempre o saldo de gols, isso é poder de final de campeonato e tudo, mas eu acho que o Cruzeiro criou demais para poder fazer esse jogo lá. Acho que o Flamengo é uma crise que está muito às portas. Todo mundo sabe o que aconteceu com o Ney Franco. Acho que o Ney Franco fez uma opção erradíssima, porque ele chegou num grupo que não aceitou ele como treinador, porque amava o outro treinador, não queria, foi uma decisão de diretoria. Mas um time limitadíssimo também, pode pôr ali. Mas tem um erro maior Jesus Cristo dirigindo o Flamengo. Eu sei, mas limitado. Mas um técnico como o Ney Franco, que tem aspirações maiores, ele está caindo na mesma lenga daquela história de outros treinadores que a gente viu, que vai pulando de time em time e não se acerta em nenhum. No final das contas, você fala assim, não, esse aí é passageiro, ele passa aqui, mas não resolve. Então, acho que foi uma péssima escolha do Ney Franco. É preciso que você avalie muito. Às vezes você tem a grande equipe, o grande nome, mas não tem o grande time. Isso você tem que olhar para a sua carreira, para a sua história, e acho que o Ney não fez isso. O time do Flamengo assusta como time ruim, mas o que a gente tem que enaltecer é o que o Cruzeiro faz como a melhor equipe desse brasileiro. Vou falar mais, se a galera não correr mesmo, não se reforçar e tal, o Cruzeiro vai disparar de novo, vai ser difícil de pegar. E Everton, um detalhe, eu nem sei quem, mas não é possível alguém questionar o trabalho do Marcelo Oliveira agora, pelo amor de Deus. Maldade. O cara tá fazendo um baita trabalho, o cara tá bem, eu não sei nem quem nem de onde. Mas quer dizer o seguinte, o Marcelo faz sim um bom trabalho, é fundamental, peça importante, e a gente tem que dar tranquilidade para ele. Precisa parar com essa bobagem que ele não sabe fazer mata-mata, né, gente? Só um detalhe só para fechar. Entendo, isso é minha opinião, quem sou eu para dar conselho? Mas eu chamaria o Souza, volante, vem cá, meu filho, vamos conversar, se tem alguma aresta, vamos resolver, porque não é hora de liberar, até porque pode ter alguma saída, até mesmo de João Lucas, e o Souza a gente fica vendo pelos volantes do Brasil inteiro, é um cara que tem pouca técnica, mas de muita raça, é importante, já fez boas partidas, para mim não deveria sair. Com relação ao Manuel que você falou, o Cruzeiro está buscando o Manuel. Manuel, quando vira e fala, é porque o Petralha... tá assim, o negócio está resolvido. Só que pode até ter um distrato, porque você tem alguém do lado de lá que é capaz disso. Mas ele é do Cruzeiro, o Neilton também, não é para agora a chegada do Neilton. E vou dizer mais, aí não foi em conversa que tive com ninguém. Aí é o passarinho que conta. O Cruzeiro está muito atento aos caras que estão surgindo. Não pode até ter... Não vinculado, porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Mas pode ser que ele pare no Santos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas não quer dizer que ele não poderia ir para lá. Agora, o Cruzeiro, informações que chegam, não foi em conversa com o Giovano, não foi em conversa com o Alexandre, que o Cruzeiro está atento aos caras. Quando fala, a gente falou isso, aí bate com a informação que eu tive, Alexandre Matos, aqueles caras que de repente estão despontando. Então o Cruzeiro está com essa filosofia de investir também em caras que podem acontecer. Mas eu acho que está olhando um amador, né? Porque quando ele fala pro Everton das possibilidades de saída, e acha que o Cruzeiro se planeja muito, e isso tem que acontecer. Ele para com essa bobagem. Todo time, se tiver jogador chegar, vai vender. Acabou. Para com isso. Pode ser estrela do time, mas vai. Até porque é difícil você segurar um jogador, porque é uma proposta grande. E o jogador também começa
como é que você segura ele? Então, o Cruzeiro deve estar de olho em um armador. Aí vale olhar quem está aparecendo por aí, quem pode vir de fora. Mas o armador, o grande armador que está aparecendo no futebol agora é o Alisson, do Cruzeiro. Também. Ele jogou demais. Jogou demais no torneio de Toulon, então tem proposta muito grande. A não ser que seja uma proposta realmente recusável, eu acho que o Cruzeiro tem que segurar o Alisson. Também é de grupo de investidor, mas é de grupo de investidor. Daí também não sei. E um detalhe, você falou da seleção que fez a final e foi campeã em Toulon. O Matos também citou o Lucas Silva. Sim. Se aparecer proposta muito valorizado pelo Lucas Silva, pelo Everton e até pelo Bruno Rodrigo, ele disse, pelo Bruno Rodrigo, a gente vende. A gente vende. Se aparecer o que a gente quer, a gente vende. Claro. Onde é que está o problema nisso? É o preço, meu amigo. Por ter time bom, líder e campeão brasileiro. É isso aí. Olha, falta só agora está na hora de realizar o seu sonho do carro novinho na garagem aí da sua casa própria. Saia do aluguel com parcelas a partir de R$ 495. Não é financiamento, porque não tem juros. Você vai ligar agora, vai pegar seu telefone e vai ligar 30030122. Para o carro também, porque as parcelas são de 280. Você já consegue trocar de carro pagando menos de R$10 ao dia. Então, meu amigo, não é luxo. Hoje é necessidade, então você não pode perder tempo. Você tem que pegar seu telefone, ligar aí. O 30030122 é o melhor consórcio para você. E um detalhe, você pode trocar de carro também usando a parte da sua carta de crédito como lance. Olha só que grande novidade. 30030122. Você não tem dinheiro guardado? Use isso. Só que para você se informar sobre essa possibilidade, você tem que pegar seu telefone e ligar para o 30030122. Chama-se lance facilitado. Na Brasil, você pode usar parte dessa carta, então, como lance. É isso mesmo. Você escolhe qual carro quer, de qualquer montadora, não tem mais desculpas para andar a pé. Então você vai ligar agora, 30030122, confira o regulamento, mas as vagas são limitadas para essa promoção. Então corra e ligue agora, 30030122. Você vai ligar, a Luaninha está lá te esperando para te atender. Você vai falar com o Marquinhos, que é o dono, falar com o dono é sempre mais fácil, não é? Automóvel por menos de R$10 ao dia, só no consórcio Embracon, Brasil. 30030122, anote aí o telefone, 3003, fotografa a tela, 30030122, consórcio Embracon Brasil. Cadê a Luana, hein, gente? Senti falta dela. Ela está atendendo o telefone, acabei de falar aqui. Olha aqui, com falha do Giovani, o Galo perdeu por 2-1, apito amigo no Morumbi, tá? Perdeu para o São Paulo, terminou a primeira fase do Brasileirão na 8ª colocação, mas a 2 pontos para chegar no G4. Veja como foi o jogo aí. O clima de Copa do Mundo já bate na porta. Esta não é a seleção brasileira, mas no Morumbi, Ganso, Luiz Fabiano e outros já vestiram amarelinho. Mas quem fez a história no jogo foi o colombiano Pabon, que do banco de reservas assistiu o primeiro gol do São Paulo. Osvaldo cruzou na área e Luiz Fabiano de cabeça mandou para o fundo da rede. E o primeiro tempo terminou assim mesmo, no 1-0. A gente jogou bastante, pressionamos, mas o placar ainda é perigoso. Quem chegava com perigo era Osvaldo, que entrava na área driblando, mas a finalização não saía. Então Tardelli resolveu mostrar pontaria. E a trave ajudou Ceni. Não demorou para o empate sair. Guilherme cruzou na área e Josué sozinho completou para o gol. 1-1 para desespero de Luiz Fabiano. Um empate faltando 10 minutos para terminar o jogo. Pato, que também já defendeu a seleção, deixou o gramado vaiado para a entrada de Pabon, que aos 44 minutos chutou rasteiro e Giovani deixou passar. Festa no Morumbi. Ceni tentou explicar a vitória. Quis o destino, o azar aqui do Giovani, que a bola entrasse e desse a vitória. Mas eu acho que pelo todo, não por esse gol no final, mas pelo conjunto da obra, pelo que a gente apresentou, a gente merecia a vitória. Não, pelo conjunto da obra, o Atlético deveria sair como vencedor do jogo, viu, Ceni? Não leva mal não, você desculpa, porque foi bola na trave, né? Naquela falha sua com o Tardelli, que o Tardelli bateu pro gol e o zagueiro falhou salvou de peito, não é? O Atlético, eu não sei quem me disse isso, quero até a participação do Léo Gomide, alguém me disse isso no sábado. Pela situação que o Atlético viveu nesse período, nessas 8 rodadas, o Atlético fica a 2 pontos do G4, não perdeu de vista quem está lá na frente. Então é muito importante salientar que o Atlético tem 8 jogadores que voltam, mais os jogadores que serão contratados. Jogadores serão contratados.
No mesmo lugar de onde eu obtive algumas informações do Cruzeiro, eu obtive do Galo também no sábado. Uma pessoa de dentro do Atlético que pediu para não ser identificada, disse: neste lugar que eu estava sábado à tarde, aliás, um lugar aprazível, né, repleto de pessoas realmente gratas, e ele me disse o seguinte: o Atlético tem, no mínimo, mais 2 grandes nomes para serem divulgados aí nesses próximos 10, 12 dias. Agora, e eu acho que o outro é o Juliano mesmo. Vamos esperar para ver, né? Fala-se até no Jonas, centroavante. Juliano é um baita jogador. Se contratar o Fernando, aí conserta esses mesmo. Esses 3 ali, né, podem vir porque são ótimos. Né? Ó, o trabalho está intenso, tá? O Maluf está na paquera, está intenso. Inclusive agora, ele já está no esquema, está na reunião. Ô Gomide, põe o Gomide na tela aí. Deixa eu dividir tela com o Gomide. Eu preciso ouvir o Gomide para saber o que ele achou do Atlético, o que ele pensa do Atlético agora para essa parada, se tem alguma nova informação. Alô, Léo Gomide, viva o sorriso no rosto, Gomide. Um abraço, boa tarde, você está lindo com essa camisa. Obrigado, Everton. Boa tarde ao pessoal do estúdio, ao pessoal de casa. Eu concordo com você, era um jogo em que o Atlético poderia sim ter saído com a vitória contra o São Paulo. Em nenhum momento ele foi tão pressionado pelo time da casa, o time do Muricy Ramalho, somente nos 10 primeiros minutos, 15 minutos do primeiro tempo, fez um jogo parelho com o São Paulo, e se a gente pesar aí os desfalques do Atlético neste início de Campeonato Brasileiro, a campanha a gente pode colocar como de razoável para boa. Eu tenho alguns questionamentos quanto a alguns posicionamentos aí do Levir Coupe, manutenção de certos jogadores como Marion e André. Eu acho que, por mais que não tenha opções, eu acho que ele poderia ter repensado, principalmente no segundo tempo contra o São Paulo. Eu acho que o Tardelli jogar longe da área nessa ausência do Jô é um dos grandes erros. O Guilherme devia armar o time, Tardelli devia jogar mais próximo à área. Eu acho que, se ele diz que futebol são números, né, Everton? Acho que não há números que sustentem a titularidade do André. Fez aqueles 3 gols Cruzeiro depois no jogo contra o Santos, mas depois daquilo não merece ser titular do Atlético no atual momento. A gente não sabe se o Jô vai permanecer ou não para o segundo semestre. Mas foi uma campanha, como você disse, 2 pontos do G4, 5 do Cruzeiro. E se a gente pegar a tabela do Atlético, Everton, ele já jogou com o Cruzeiro, venceu, jogou com o Fluminense, venceu, empatou com o Corinthians, ele já jogou com o Grêmio, foi derrotado. Ou seja, dos times que estão ali no G4, o Atlético já jogou com 3. Então, a partir do segundo semestre e depois retorno, ele vai ter uma tabela, nesse primeiro turno, um pouco mais cômoda para mim. Muito bem, Gomide. Agora, eu acho que entendo que você tem razão. Não dá para sustentar mais o André como atacante. Se o Jô for embora e o André permanecer nesse time, aí a turma pode começar a rezar. Porque não é como a gente diz aqui, não é desrespeito ao profissional, não. Mas o futebol é isso. Né? Atacante vive de gols, mas não só de gols, mas de boas atuações. E a gente não está vendo, embora ele tenha feito esses 3 citados pelo Gomide, nós não estamos vendo boas atuações e nem gols de Mara. Produtividade. E quem falou sobre isso foi o Levi quando ele chegou. Eu tô maluca, ele não falou isso? Quando ele chegou, na questão do Tardelli, daquilo tudo, foi ele que falou. Óbvio que o que o Atlético fez, com todas as ausências que ele tem, foi fantástico. Está em 8º lugar, com que o Atlético não tinha absolutamente nada, com as dificuldades de laterais. Jogadores muito contestados, né? Não, ele driblou tudo isso. O Emerson Conceição, ele fez uma defesa do Emerson Conceição na sexta-feira, que foi uma coisa quase inabalável, né? E foi mal moço de novo. Mas se você pegar esse jogo de São Paulo, o Atlético merecia sair com a vitória por tudo que ele fez. O Pierre errou um gol, que eu acho que o Pierre não vai fazer gol nunca, né? O Emerson Conceição também no rebote, né? Que não foi, Cadu, uma coisa assim. E nada, o Tardelli mandou bola na trave, ou seja, você teve situações, o próprio Marion também teve chance. Então, o Atlético chegou com volume. Né? E aqui, e o lance do Dátilo, não estava impedido coisíssima. Não foi falta, foi falha de Giovani, mas não foi falta. Sabe, são situações que você vai minando uma equipe que, obviamente, está desfalcada. Então, tem uma série de situações que levaram o Atlético. E o resultado justo, São Paulo que nos perdoe, mas era uma vitória do Atlético. Não, na pior das hipóteses, o empate. Na pior das hipóteses. Agora, só um detalhe. O Levi disse uma coisa, acho que foi na última quarta, de que era importante ter paciência com o Conceição,
Porque é um jogador que não é tão vibrante e tal, mas aí que está o problema, Levi. O torcedor não tem paciência com o jogador que não é vibrante, mais introspectivo. Né? É mais introspectivo e tal. A torcida do Atlético, aliás, torcida nenhuma suporta jogador passivo, inerte, muito tranquilo dentro de campo, muito menos introspectivo. Então, ou ele se enquadra no sistema do Atlético, ou então, né? Banzai Daniel San. Um abraço, não tem conversa. Perfil, né? Eu até entendo o que você quer dizer. Você lembra do Banzai Daniel San, né? Karate Kid? Eu queria falar em francês, mas não sei. Denito, cara. Eu tinha 3 anos quando eu vi o filme, mas me marcou. 3 anos. Eu entendi o que você quis dizer, você tem razão, mas para mim, no caso do Emerson Conceição, o principal problema é técnico mesmo. É um cruzamento. Não, mas o cruzamento é o que dele melhor. É que ele raramente chega na linha de fundo para cruzar, mas quando chega, ele mete a marca penal. Isso aí é um fato. E sobre o André, e até na linha de que não é desrespeito ao profissional, e não é mesmo, é simplesmente uma questão de que ele tem que dar um passo atrás na carreira para, quem sabe, um dia voltar ao primeiro escalão do futebol brasileiro. Isso não quer dizer que ele vai ganhar mal, que ele vai estar em um time ruim, não é isso. É talvez ir para um time mediano, que já é uma vitória dentro da concorrência que é o futebol. Só que, pelo todo da carreira dele nos últimos anos, o André não faz o suficiente para ser titular, ou mesmo uma peça muito importante do elenco de um clube do tamanho do Atlético. O André tem que dar um passo atrás na carreira, ir para um time mediano e, se lá voltar a jogar bem, ter uma nova oportunidade num time do primeiro escalão. Agora, mesmo com isso tudo, ninguém no campeonato até aqui teve o mesmo número de problemas que o Atlético, ninguém. Se você fizer uma média de todas as rodadas, pegar essa etapa inicial do campeonato, o Atlético foi o mais desfalcado disparado, né? Porque às vezes varia de rodada para rodada. Vamos fazer uma média de até aqui. O Atlético foi o que mais teve problemas, assim, com muita folga, tá só a 5 pontos do líder, pertinho do G4, e no sábado foi prejudicadíssimo pela arbitragem. Não foi falta em cima do Ganso, de forma alguma. O lance do Dátulo, alguns outros, mas principalmente esses dois, que capitais ali no resultado do jogo. Então era para o Atlético ter vencido o jogo. É importante salientar isso, porque dizem que a banca paga e recebe. Ela está recebendo mais do que está pagando. E o São Paulo foi o time mais beneficiado do campeonato. Nas últimas 2 rodadas. O São Paulo foi beneficiado contra o Cruzeiro, contra o Atlético, no jogo anterior contra o Atlético Paranaense. Então, se hoje está no G4, o São Paulo está no G4, levante as mãos e agradeça aos árbitros que erraram. A banca paga e recebe, mas está pagando mais para o São Paulo. E outra coisa, a impressão que eu tenho da arbitragem é que é o seguinte, é que no lance, nos impedimentos, ou nos lances mais cascudos de impedimento, parece que eles têm uma... Eu não sei, cara. Pode ser até errado o que eu vou dizer aqui, mas parece que é o seguinte, na dúvida, levante. Que sempre foi o contrário da orientação. Na dúvida, levante. Né? E nos lances de gol, de dúvida da arbitragem... Anula. Na dúvida, anula. Anularam do Palmeiras ontem contra o Grêmio também. Da mesma forma. Então, fica difícil. O São Paulo ganhou um ponto em cima do Cruzeiro no último minuto. O São Paulo ganhou um ponto em cima do Atlético Paranaense no último minuto, naquela mão clamorosa do Luiz Fabiano. E o São Paulo foi beneficiado pela arbitragem sábado e venceu o jogo. Entendeu? Então, cara, fica difícil. Não como é que você não tem vencer. que... isso é choro de perdedor. Não, isso não é choro de perdedor. Enquanto a arbitragem estiver tendo influência no resultado, você tem que falar. Mas são os auxiliares, só para completar, são os auxiliares. A gente teve a chance de ver todos os impedimentos automáticos. Mas esse Péricles é muito ruim. Mas deixa eu te falar, é claro que você tem que chamar a responsabilidade, mas são os auxiliares. Eles estavam o tempo inteiro em todos os impedimentos à frente da última linha. Não tem como você marcar impedimento se você estiver à frente da última linha, também, gente. Né? Porque a falta não chama a responsabilidade. Se é dentro da área, os caras vão isso que me irrita. Se é dentro da área, o cara não dá, mas na intermediária, para intermediária, vamos dar e tal. Esse critério teria acontecido? Essa que é a pergunta. Aquele gol do Luiz Fabiano. Qualquer outro time, que para mim, eu até daria aquele gol. Mas se fosse para qualquer outro time, será que teria sido marcado? Agora, semana passada a gente chorou pro Cruzeiro. Hoje, então, vamos chorar aqui pro Atlético com critério de coerência. O Atlético foi prejudicado, sim, isso é fato. O Atlético mereceu vencer. Vamos chorar pro Palmeiras Aí também não. Deixa todo mundo. Então o Atlético jogou melhor, mereceu ganhar, sim. Tem problemas? Tem, não há a menor dúvida. Não podemos, da mesma forma que falamos com relação ao Fábio, que o rapaz tem um crédito enorme. Da mesma forma o Giovani, que no próprio jogo fez boas defesas. Da mesma forma o Matheus, pelo que passou. Não, foi um negócio, não, o jogo passado também, a defesa também. Mas, gente, não tem que acabar com a carreira do cara também, não. Toda calma, é apoio nesse momento. Eu acho que a cabeça estava na transferência, na transferência, foi negada do futebol português. Agora, o Atlético mereceu a vitória, fato.
E um detalhe, viu? Posso estar aqui, a minha intuição, falando algo errado, mas a mesma pessoa que você conversou, não é nem pitonizar. Eu entendo que, quando eu perguntei para essa pessoa, ligada ao Atlético... Quem é essa pessoa? E Ronaldinho? Ronaldinho vai embora, né? A resposta não saiu, entendeu? Não, mas a informação que eu tenho é que ele fica. Sabe, eu entendi de que a coisa não tá boa, não. A informação que eu tenho... Vocês estão cheios de informação. Não, mas a culpa é sua, de certa forma. A culpa é sua, de certa forma. Você tá sabendo mais eu sei, entendeu? Você tá com mais acesso. A informação que eu tenho é de que o Ronaldo fica. Depois mas eu achei estranho quando ele eu perguntei. Ele volta e continua e cumpre o contrato até no final do ano. Mas ele vai jogar, né? Só que é o seguinte, a gente erra também, porque tem fonte que também erra. Né? Olha aqui, o Ed Carlos e Conceição. Luiz Fabiano subiu o livro no meio de vocês dois, né, meus queridos? Bola chuveirada, chega espanando, mete a cabeça na cabeça dele. Meu amigo, vou te fazer agora uma pergunta bem íntima, tá? Ô, Conceição, você que é introspectivo, como é que anda a sua vida sexual? Você está se sentindo para baixo? Você é daquelas pessoas que andam cansadas, Conceição, estressadas, e a vida sexual quase não acontece? Não se assuste e nem se desespere. Tá vendo esse número na tela? Pegue o telefone agora, Conceição, se liga aí, 3491-2227, é o telefone do Ativo Megatubo. O Ativo é um energético natural totalmente voltado para essa questão sexual, que vai dar uma turbinada no resto também, inclusive na vida profissional, na sua relação mais ainda, na relação com o Atlético, Conceição. Vai bombar, vou mandar uma caixinha para você, e o Tardelli tomou e tá viu no que deu aí, né? Com a ajuda do Ativo, você pode voltar a ter aquela relação prazerosa, Ramalho, que eu sei que você gosta, com intensidade e muito vigor. Ele age na sua circulação por até 72 horas, devolvendo todo o ânimo e vigor que você precisa para fazer bonito na hora H. Então, você vai ficar aí totalmente para baixo ou você vai pedir o Ativo? O Luan Doidão esteve aqui, tomou e já está melhor. Ligue agora mesmo, 3491-2227. 3491-2227. Toma, André, esse é seu. Ó, você vai receber com todo conforto e discrição na sua casa. Vai como se fosse uma caixinha de bombom. Ninguém vai saber que você está comprando o Ativo. Então não perca tempo. Se você está agora num restaurante assistindo a gente, está em casa, tem mais gente perto, guarde o telefone. 3491-2227. Anote depois no telefone. Não precisa anotar agora para não passar vergonha. Liga e depois receba em casa e o resultado acontece com os dias. Ativo é a energia que cabe no seu bolso. Vai te transformar num sex machine. Né, Nilton Chirecão? Você também tomou e eu tô vendo que você tá bem. Olha, um rápido intervalo, 2 minutinhos só. Daqui a pouco a gente volta. Mais Cruzeiro, mais Atlético, mais Ramalho, Gomide, Cadu, Júnior Brasil e Edmar Oliveira. Até já.